E agora eu comecei então com a minha agência de marketing digital, só que eu preciso escalar ela. Eu preciso fazer ela vender mais. Eu já estou com os meus primeiros clientes. Nesse bate-papo eu quero ensinar para você aqui nessa super aula o que você precisa fazer para escalar. Como assim, Gui? Eu validei o meu produto, já está ok, a minha prestação de serviço, estou me mantendo, mas como eu faço? Não só para contratar novas pessoas, mas especialmente para ter um modelo que faça com que o meu negócio, a minha prestação de serviço na minha agência, ou eu como gestor de tráfego, possa crescer naturalmente nos próximos meses. Eu falo que é o seguinte, que é a aula mais completa que você vai ver, pelo menos de graça, aqui no YouTube, ensinando você a escalar uma agência de marketing digital ou começar uma agência de marketing digital, ok? Agora, se você não está conectado ainda comigo, seja no Instagram, aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. No Instagram, no nagel.guilherme, você pode me mandar mensagem. Se você tem agência, você é empresário assim como eu e quer trocar figurinha, eu faço questão de ajudar você, ok? Especialmente se você está começando. Você pode ser um gestor de tráfego, você participou da comunidade do Sobral, você fez o Conversão Extrema, você fez outros cursos legais e você está com dificuldade de ganhar dinheiro com esse seu conhecimento, me manda uma mensagem lá no nagel.guilherme, eu vou passar alguns materiais para você, faço questão de ajudar você. Tem um canal no Telegram, caso você não esteja participando, que está aqui na descrição, que eu ensino especialmente dicas de venda, de negociação, abertura de novas oportunidades e a maior parte desse conhecimento voltado para o nosso mercado de marketing digital. E, obviamente, tem meu podcast, Vendedor 18Cast, lá no Spotify, com as minhas principais aulas e aulas exclusivas para você aprender independente a tarefa que você está fazendo no momento, beleza? Então, boa parte desse bate-papo. Vou abrir um parênteses. Você está aqui, não, eu quero uma dica, tal, um vídeo mais curtinho, não é esse vídeo para você. Tem inúmeros outros vídeos aqui no canal, de graça, que você pode aprender. Aqui eu vou dar uma consultoria para você, ok? Provável que essa consultoria, como eu comentei, você não vai achar em nenhum outro canal aqui no YouTube. Então, se você está com aquela mentalidade de aprender, de crescer o seu negócio, especialmente de vender mais na sua agência, ou você como gestor de tráfego, essa aula aqui é para você. Boa parte desse conteúdo vai ser voltado para negociação, para a mentalidade do vendedor, seja você tendo o vendedor ou sendo o vendedor, e uma outra parte para você empresário, para você gestor que precisa escalar a sua agência e o seu negócio, ok? Primeiro ponto que eu gosto muito, tá? E vou recomendar a você, uma frase que eu aprendi e gostei muito dela, né? Oh meu Deus, como chama? Jordão, que tem também um canal do YouTube, um cara muito legal, né? E ele fala o seguinte, olha só, Ricardo Jordão, vendas, cura, tudo. E eu acredito que essa é a principal mentalidade se você quer aumentar a sua agência de marketing digital, criar uma plataforma que vai permitir com que você cresça de forma consistente, previsível e trazendo lucro para o seu negócio. Eu vou até colocar aqui, ó, talvez eu vou adiantar, ou quase tudo, ok? Quase tudo, ok? Então, a primeira mentalidade é essa que você precisa ter. Independente dos processos, a parte burocrática da sua agência, a sua entrega, você precisa se preocupar, especialmente no início, com a parte de negociação, com as vendas. E você vai entender que se porventura você estiver vendendo, vai ser muito mais fácil organizar todo o restante dentro da sua empresa. Entende um detalhe, a sua agência de marketing digital, a sua empresa, o seu negócio, você como empreendedor, ela vai passar ou está passando por uma dessas 4 fases aqui, beleza? Vamos lá. Primeira frase, eu vou colocar como a fase da sobrevivência. Você fez um curso lá com o Joãozinho, com o Pedrinho, você fez uma mentoria, você aprendeu sobre determinada ferramenta, sobre desenvolver um site, fazer um e-commerce, vender Google Ads, Facebook Ads, fazer um trabalho de inbound, enfim, qualquer prestação de serviço na área de marketing digital. E agora você precisa validar, ok, o seu conhecimento, transformando ele em uma prestação de serviço e um produto para que você possa ganhar dinheiro. Essa é a fase da sobrevivência. Normalmente, nessa fase da sobrevivência, a gente trabalha muito. E trabalha muito por pouco dinheiro. Ok? Você se esforça, vai fazer muita prospecção, vai fazer muita conexão. Você se entrega muito pelo negócio. Ok? Agora, você tem que entender que isso aqui é uma fase.
Tem gente que trabalha com marketing digital que está há 5 anos na fase de sobrevivência, tem alguma coisa errada. É porque ainda não entendeu, não participou, acredito, de um conteúdo, não consumiu uma aula como essa, não entendeu que você tem que evoluir. E o que eu vou ensinar para você é como vencer essa fase da sobrevivência e partir para os próximos níveis. Quando eu saio da fase de sobrevivência, a partir do momento que eu tenho um faturamento, que mantém o meu negócio, fazendo com que eu possa tirar lá o meu Prolabore, mantém o meu negócio, ok? E me dê possibilidade de trazer novos clientes. Aí eu saio da fase de sobrevivência, sem entregar a minha vida para trabalhar 24 horas por isso. Perfeito? Segundo passo, e a gente vai falar também um pouco aqui, é sobre a parte de pessoas. A segunda fase é a formação de pessoas. Validei o meu produto, cara, vendo o Google Ads, Facebook Ads, trago o resultado, tenho alguns clientes. Agora, para crescer, eu vou ter que trazer algumas pessoas para cuidar, especialmente das tarefas operacionais. Talvez você está gastando muito tempo lá emitindo nota fiscal, com questões de burocracia, falando com a contabilidade, gestão, financeiro, cobrando. Então você vai começar a colocar pessoas para resolver esse problema, para que você tenha cada vez mais tempo para focar aqui, ó, na venda. Perfeito? Terceira fase, aí a gente já está falando de uma empresa mais estruturada, você já passou de 2, 3 funcionários, é a fase dos processos, beleza? Então você tem que começar a organizar processos para que essas pessoas trabalhem no automático e você tenha cada vez mais condição de gerar novos negócios, negócios com ainda mais qualidade. E quarta fase é que poucas empresas e poucas agências de marketing digital experimentam, é o que eu chamo de fase da excelência. Quando você tem um modelo rodando no piloto automático e você vai formar agora líderes que vão ter a mesma mentalidade que você para que o negócio possa crescer. Nesse bate-papo, nessa aula, eu vou ensinar você especialmente a vencer essa primeira etapa, a se posicionar e começar ou pelo menos passar com mais facilidade nessa segunda etapa da organização de pessoas, ok? Primeiro vamos entender o tipo de venda que a gente faz com marketing digital. Qual que é o tipo de venda que a gente está fazendo aqui? Se você aqui na nossa agência, a gente tem um ticket médio de novos clientes, um ticket médio aproximadamente de R$ 1.800 por mês, ok? Então, a gente atende pequenas contas. Como assim, Guilherme? Eu acho que 1.800 é muito dinheiro. Talvez para você seja. Mas hoje uma empresa que fatura 30, 40, 50 mil reais no Brasil, ela é considerada ainda uma pequena empresa, ok? Então a gente atende o que a gente chama de SMB, né? Ou PME, pequenas e médias empresas, especialmente micro e pequenas empresas, perfeito? E na nossa prestação de serviço, eu não estou vendendo um par de tênis de 200 reais e nem estou vendendo um software de 10 milhões. Eu estou fazendo o que a gente chama de venda semi-complexa. O que é uma venda semi-complexa? É uma venda que ela é muito influenciada pelo marketing, só que ela vai precisar de um consultor, de um ser humano, para intermediar o fechamento do negócio. E esse ser humano, esse consultor, ele vai ter que gerar valor durante a negociação. Se fosse uma venda transacional, que eu vou lá comprar um par de tênis, eu não preciso nem de um vendedor ali. Eu posso fazer isso online, eu posso ir numa loja de departamento e comprar sem falar com o vendedor. E se fosse uma venda 100% complexa, eu teria que ter várias etapas, inclusive mais pessoas apoiando essa negociação. Então, a maior parte das vendas que a gente faz em relação a marketing digital são vendas semi-complexas, perfeito? Então, quando eu faço uma venda semi-complexa, com o que eu tenho que me preocupar? Primeiro eu tenho que entender que, primeiro ponto, muito importante aqui, tá? Que normalmente eu não vou fechar o negócio no primeiro contato. Normalmente, não vou fechar o negócio no primeiro contato. Então, eu tenho que ter um modelo de venda que, além do meu roteiro de negociação, de consultoria, ele leva em consideração o que eu chamo de follow-up. Já vou falar um pouquinho mais aqui na sequência, ok? Que é o acompanhamento que eu vou dar ao cliente depois da nossa reunião de negociação. Porque ela é uma venda que tem um ciclo que pode durar alguns dias. Vamos colocar aqui um ciclo médio de 7 a 11 dias, mais ou menos. Tem algumas negociações que chegam a 16 dias, outras que podem passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque não é uma venda transacional, perfeito? Segundo, sabendo que eu faço uma venda complexa, qual que é o perfil do meu consultor, ou o meu perfil como empresário durante a venda? Qual que é o esforço que você precisa fazer aqui agora? Olha só, você precisa fazer um esforço para entender o seguinte. Você, como gestor de tráfego, é um técnico, ok? Você negociando novas contas, você é um vendedor. Guilherme, eu não tenho um vendedor. Beleza, então você vai assumir papéis diferentes. Você trabalha sozinho, ok? Eu tenho só um administrativo ou um outro técnico.
Você tem que entender qual é o seu papel. O gestor de tráfego não consegue vender tão bem. E o vendedor não vai conseguir cumprir o papel de um gestor de tráfego. Ok? Tá claro isso? Enquanto você está fazendo prospecção, enquanto você está abordando novos clientes, o seu papel é vender, não é prestar o serviço ainda. Ok? E quais são as características de um bom consultor? Perfeito? Especialmente para você escalar, vencer essa etapa de sobrevivência e partir para a parte de pessoas. Essas características, com essas informações, você pode ir no mercado contratar uma pessoa, se você tem condição, ou você pode moldar, ok? Você vai se moldar, ou você vai modelar essas características para que você se torne esse consultor. Lembra, vendas cura tudo, ou quase tudo, especialmente um negócio, vai curar tudo, perfeito? Primeira característica, intensidade. Como assim intensidade? Vamos aproveitar ainda bem essa folhinha aqui, né? Intensidade. Você vai ter que ter volume de atividades se você é um consultor. Você precisa ter a sua agenda ocupada, fechada, durante todo o dia. Se você não tem condição, às vezes, de trazer leads por meio de marketing digital, e às vezes isso é normal, é tranquilo, especialmente de quem está começando, você vai ter que assistir outras aulas que eu ensino aqui, como você pode fazer prospecção sem portfólio, né? Como você pode fazer uma ligação fria, mas você vai ter que ser intenso, perfeito? Esse é um perfil do consultor. Segundo, é um cara que tem a parte técnica ou conhecimento técnico, especialmente sobre negociação. Você vai ter que estudar aqui no canal como você faz uma apresentação, como você faz uma investigação de necessidade, como você identifica a dor, como você faz uma implicação, como você apresenta e gera valor, como você destrói as objeções e assim por diante. Você precisa ter a parte técnica. Por quê? Porque se eu só tenho intensidade, cavo várias oportunidades, mas eu não tenho habilidade técnica para transformar ela em negócio, eu vou ser um cara que no final do dia vou estar cansado e não vou gerar resultado. Se eu tiver a parte técnica, eu estudar, negociação, tal, me preparar muito para as consultorias, só que eu não tiver intensidade, eu vou ter poucas oportunidades e aí não vou atingir o objetivo que eu quero. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui no chat se você está acompanhando na estreia aqui nesse conteúdo. Se você imagina que nesse momento você não tem tanta intensidade, ou se sua deficiência nessa fase é a parte técnica. Tá? Em que fase que você está aqui como empresa? Coloca aqui no chat ou nos comentários, né? Se você está assistindo esse conteúdo em outro momento. Você está na parte de sobrevivência, na validação de pessoas, na criação de processos ou de excelência. Coloca aqui, e eu especialmente se estiver nos comentários, né? Depois eu quero interagir também com você. Você pode me mandar uma mensagem também lá no Instagram, e eu posso dar dicas para você como você vai evoluir em cada uma dessas etapas. Terceira etapa eu falo que é a parte, ou melhor, terceiro ponto importante das características desse consultor, que pode ser você ou alguém que você vai contratar, é organização. Por quê? Porque se você gera muitas oportunidades, se você trabalha demais, tem a parte técnica, mas não é organizado, você vai cometer erros simples. Já aconteceu, você vai lá, poxa, faz uma prospecção top, agenda um baita de um cliente, uma clínica grande que precisa investir em marketing digital, marca a apresentação da proposta, no dia que você chega a apresentar a proposta, o cara, tá, o que você está fazendo aqui? Eu vim apresentar a proposta. Não, a proposta era ontem, eu marquei com você, você não apareceu. Não fui organizado. Então, o organizado, ele tem a ineficiência dele, cara, é provada em questões simples. Então, ele não é uma pessoa confiável. Você não passa segurança para o seu cliente. E como consultor, para ter escala, você precisa ser um cara organizado, perfeito? E aqui eu dou uma dica, né? Você vai usar a sua agenda, você vai ter um CRM e outras ferramentas, vai montar um stack de ferramentas que vai ajudar você a produzir cada vez mais, ok? Tá fazendo sentido o que eu estou ensinando para você aqui? Eu espero que sim. E por último, para complementar esses pilares que vão compor a mentalidade de um consultor que vende serviços de marketing digital, você tem que ter o que eu chamo de cultura, ou alta cultura, cultura de vendas. E falta muito no nosso negócio, tá? Falta muito no nosso segmento. A gente vem do mercado de tecnologia, né? Um mercado que até mais, vamos colocar assim, introspectivo, digamos assim, né? Especialmente da parte técnica, mas a gente tem que entender, cara, que a alta performance é uma escolha, beleza? Estudar vendas e marketing digital é uma escolha, se desenvolver é uma escolha. Eu falo que é a cultura do campeão. Cultura, eu tenho até uma camiseta que diz assim, não existe dia da caça. Você tem que levar alimento para a sua família, para os seus funcionários,
Seu negócio precisa se desenvolver. Então a cultura de venda é de não negociar com a mediocridade. É buscar ser o primeiro. É entender que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Pô, Guilherme, que frase forte. Exatamente, você tem que estar em primeiro, porque o seu cliente vai contratar um só. E é você a alternativa. E se ele não me contratar, eu me considero um perdedor? Obviamente não, se você deu o seu melhor, porque talvez não era o momento dele contratar você. Mas como você está sendo intenso, com várias oportunidades aí para sua agência, tem outras pessoas no pipeline que você vai buscar, perfeito? Essa é o primeiro pensamento que a gente precisa ter validado. Segundo é entender, cara, que colocar mais pessoas para vender não é igual a mais vendas, é óbvio. Às vezes você vai ter mais custo. Vou dar um exemplo. Se você como dono, cara, você tem uma estrutura ainda enxuta, é você e uma outra pessoa, você que faz lá a gestão de tráfego, aprenda a vender. Por quê? Porque você é a pessoa mais preocupada em fazer um negócio dar certo. E às vezes você vai terceirizar uma boa oportunidade para uma pessoa que não está tão preparada quanto você, ou não está tão comprometida quanto você. Então olhe para a sua agência, olhe para a sua empresa e pense o seguinte: eu tenho tempo para poder trazer novas oportunidades? Beleza, então eu vou ser o vendedor enquanto tenho esse tempo e vou dominar o processo de venda. Eu ensino em um dos vídeos aqui no canal, tem uma super aula, uma live que eu falo, acho que uns 30 minutos, qual é o melhor momento de você contratar um novo vendedor ou primeiro vendedor, ok? Procura essa aula lá, tem uma conta que é muito simples que você pode fazer. Se você ficar com dúvida, me chama no Instagram que eu mando essa mensagem para você, ok? Agora, beleza, Guilherme, eu preciso contratar ou eu posso contratar, eu tenho condições de contratar. Minha recomendação, se você tem caixa para isso, é procurar sempre fazer uma contratação em dupla, até a título de treinamento. Daí você tem 3 meses para treinar essa pessoa, você pode ficar com o melhor. E se as duas pessoas foram bem, melhor ainda para sua agência, você fica com os dois. Não tem condição, seleciona uma pessoa só. Agora entenda, não terceirize a responsabilidade de vendas da sua agência de marketing digital para essa pessoa. Por quê? Porque a sua venda é consultiva. Quanto mais consultivo você for, mais dinheiro você tira do cliente. Não é que você tira de forma pejorativa. Você ajuda ele e ele paga você. Quanto mais consultivo você está vendendo Google Ads, se você é consultivo, você vende uma landing page. Se você viu oportunidade, você vende Facebook Ads. Você viu um pouco mais de oportunidade, você vende TikTok Ads. Você vende mais uma outra oportunidade, cara, você faz um planejamento de inbound para ele. Quanto mais consultivo você for, maior expansão você propor para o cliente, mais dinheiro ele vai deixar com você. Agora entenda, você como dono, eu brinco e falo sobre isso, né? Você tem que subir um monte, você é o Moisés. Sabe a história da Bíblia? Você tem que ir lá pegar os 10 mandamentos e vir ensinar para o povo aqui, ou para os seus vendedores, ou para o seu vendedor. Até porque, se chegar um momento, eu brinco, às vezes eu falo, eu tenho 60 pessoas no meu time aqui, quase 60, né? Acho que é 58 pessoas, não lembro ao certo. Vai chegar em 60 agora nesses dias. Diretamente, eu tenho 11 pessoas no meu time comercial, que todas eu treinei individualmente. Tem um diretor e mais 10 pessoas aqui. Se acontecer uma catástrofe, que eu creio que não vai acontecer, e todas essas pessoas têm um problema sério que eles não possam mais estar aqui amanhã. Eu domino todo o processo de venda e faço isso todos os dias ainda. Entende? Então eu vou construir um outro exército. E é o que você tem que pensar também para o seu negócio. Agora, o que eu quero ensinar, depois dessa mentalidade de venda, que é o que você precisa ter, é o que a gente faz aqui para escalar. O que a gente faz aqui para vender mais. Perfeito? Na prática eu vou dizer, vou explicar para você, vou abrir agora para você aqui, deixa eu virar o... Até esse flip chart tá... Vamos usar ele assim mesmo, ele tá de cabeça para baixo, talvez porque acabou as folhas. Porque acabou as folhas. Então, vamos ver se eu consigo usar essa parte aqui também, né? Como a gente faz para atrair novos clientes aqui? Presta bastante atenção, ok? A gente vai ter algumas landing pages, ok? Feitas inclusive aqui na agência, que é o que você vai fazer. E a gente joga, vamos botar aqui, tráfego para essa página. A gente joga tráfego do Google, a gente joga tráfego do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, a gente joga tráfego, presta atenção aqui do TikTok, a gente joga tráfego para essa página, beleza? A gente vai capturar os clientes aqui nessa página, eles vão cair no que a gente automaticamente, num CRM, num sistema de gestão de venda, que vai ter lá um funil, a gente vai chamar isso de pipeline, né? Que vai ter lá um funil, na verdade mudei o lado aqui, né? Que teria um funil, que onde entram aqui, né, as oportunidades,
os clientes que atenderam, as negociações, o fechamento, e esse funil é administrado diretamente pelos consultores, a gente administra isso diretamente, ok? Então, Guilherme, como você gera demanda aí na sua empresa? Na maior parte, com tráfego. Agora é lógico, a gente tem uma estrutura já agora de longo prazo, que a gente colhe hoje, que a gente gera muito conteúdo. Estou gerando conteúdo aqui para você, não estou? Muita gente me chama para contratar a agência por conta desses conteúdos. E a gente faz isso também com a empresa. A gente gera aulas todos os dias no canal do YouTube, inclusive aulas ao vivo, toda semana de muita qualidade, ensinando também a ferramenta. Você pode fazer isso, porque no longo prazo isso vai reverberar coisas boas para você. Não é uma estratégia de curto prazo. Você tem que pensar para um ano para frente. Então ela custa tempo, custa dinheiro, mas é uma estratégia muito segura e que dá bastante resultado. Duas coisas que são extremamente menosprezadas no mercado de marketing digital. Primeiro, o que eu chamo de marketing de indicação, ok? Comecei a fechar negócio, esse cliente ele tem um potencial para te indicar para pelo menos mais 3 amigos empresários, 2 amigos empresários, e vai ser uma indicação fria. Então olhe para a sua base com potencial para que eles possam indicar você para outros clientes, especialmente os clientes que estão mais satisfeitos. E por último é o que eu chamo de prospecção fria, mas não no lado negativo. Eu tenho uma aula aqui, basicamente mais de 30 minutos que eu ensino como você pode vender mesmo sem ter um portfólio, mesmo sem ter dinheiro para tráfego, mesmo se você estiver começando, como você cava as primeiras oportunidades, ok? E a maior sacada dessa aula é quando você for prospectar novos clientes, você não for fazer um contato comercial, mas um contato que se assemelha a um convite, que pode ser para um bate-papo, que pode ser para uma live, que pode ser para ouvir a opinião desse empresário sobre algum ponto. Você precisa fazer uma conexão e a partir dessa conexão você retribui com uma consultoria de marketing digital. Guilherme, o que vocês oferecem aqui? Eu gero valor para aquilo que eu posso fazer de graça. Como assim? Presta atenção. Você, naturalmente, quando vai fazer uma venda de marketing digital, você tem que fazer uma consultoria, porque o seu cliente às vezes não é tão preparado. Aí você ensina ele sobre várias coisas, né? Sobre estrutura, conteúdo, tráfego, demanda real, demanda potencial, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google e várias coisas legais. Então, transforma o seu atendimento em uma consultoria e aqui na landing page já oferece uma consultoria gratuita que custaria R$200 a hora e você vai fazer de graça. Ok? E quando você for fazer contato com o cliente, não é um contato comercial. Você vai explicar que você está ligando para retribuir ou para prestar a consultoria que ele fez a solicitação para você. Ok? Tá fazendo sentido esse bate-papo para você? Eu imagino que sim. Dentro da sua agência, agora eu quero que você entenda como você pode mapear ou compreender o estágio de cada cliente. Ok? Isso é uma linguagem que vem lá do Vale do Silício, vamos colocar assim, das empresas de tecnologia. Você tem um lead. Quem é um lead? É um cara que interagiu de alguma forma com o seu conteúdo. É um lead, perfeito? Depois, o cliente que foi qualificado pelo marketing, que além de consumir um conteúdo, recebeu um e-mail, tá vendo depois os seus anúncios e tal, ele é o que a gente chama de MQL. É um cara que normalmente ele pode já fazer um contato para algum tipo de cadastro. Ele já foi qualificado pelo seu marketing. Depois você tem algumas outras nomenclaturas, né? Tem o que a gente chama de SAL, né? SAL, e só depois ele vira uma oportunidade. Qual que é o entendimento que você tem que ter aqui? Que tem algumas pessoas que talvez elas não estejam tão preparadas quando você vai prospectar. Digamos, um cliente está seguindo você nas redes sociais. Você tem que entender que nesse funil ele ainda talvez não seja uma oportunidade. Então você vai ter que tratar ele como um lead, entregando algum outro tipo de conteúdo, fazendo algum outro tipo de contato com ele, para que vocês tenham um relacionamento e ele se transforme em uma oportunidade. À medida como você vai organizando a sua empresa, mais você vai conseguir gerar oportunidades e, obviamente, o seu esforço deve ser canalizado, quando você vai crescendo, muito mais para as oportunidades reais e não para aqueles clientes que estão no topo do funil. Porque eu sei que quem está começando, normalmente, não tem tantas oportunidades assim. Agora, o segredo é sempre você gerar muito valor, como eu falei agora, para aquilo que você pode fazer de graça. O que você pode dar de isca para qualificar um lead e transformar em uma oportunidade? Uma aula que você gravou no YouTube, ensinando alguma situação, uma consultoria gratuita, parte do seu trabalho, sei lá, 10 dias de graça, 15 dias de graça, o que você pode entregar de isca para conseguir ter oportunidades na negociação? Aí você tem que olhar, obviamente,
para o seu negócio como um todo, entender onde você gera mais valor, com menos custo e oferecer isso para o mercado para que você tenha mais oportunidades. No nosso caso, a gente faz muito com as consultorias gratuitas, com as aulas no YouTube e dá muito certo. Agora, comecei uma negociação, estou me relacionando com o cliente, como que eu devo fazer? O cliente caiu no meu pipeline aqui, estou frente a frente com o cara, e agora? Olha, se eu pudesse explicar uma coisa para você só, né, nessa aula, uma só, sem falar sobre um roteiro de venda. Guilherme, eu quero que você saiba o que é mais importante para eu fechar negócio quando eu estou negociando com o cliente. Uma coisa só que eu pudesse, se eu tivesse assim uma força divina para pôr isso na sua cabeça, seja específico em toda a sua conversa. Começando por chamar o cliente pelo nome, por falar o nome do negócio dele, por tocar nas dores. Seja específico, trate ele de forma individual, com muito cuidado. Quando você for fazer as implicações, quando você for mostrar os cenários, cita o negócio, o segmento, o objetivo. Seja específico em todos os seus argumentos e você vai perceber que esses argumentos eles vão ter muito mais força. Mas muito mais força. Eu brinco sobre a teoria das caixinhas. Tem muita coisa perdida na cabeça do cliente, ok? Que tá lá, que quando você conectar e fazer alguma outra associação, ele vai lembrar. É igual quando você compra um carro, né? Você vai lá, compra um carro, você nunca viu aquele carro, aquela cor, você sai da concessionária ou da loja, você vê vários outros iguais àquele. O que acontece? Esses outros carros sempre estiveram circulando, mas na sua cabeça não tinha uma caixinha desse carro, ok? Então agora você começa a fazer conexões. E na mente do seu cliente tem vários pontos específicos que você pode fazer conexões e deve fazer conexões para que ele entenda você como alguém familiar. Eu gosto muito de negociar e brinco, né? Como o lobo de Wall Street negocia, tendo metodologia e sendo interessante antes de ser interessado. O cliente precisa enxergar valor naquilo que eu faço antes mesmo de eu mostrar que posso trazer transformação para ele. Se você faz um negócio presencial, né? Por conta desse momento que a gente viveu, a gente perdeu um pouco o presencial em algumas situações, mas agora isso está voltando, né? Você tem que se posicionar. Eu tenho que passar firmeza quando eu aperto a mão do meu cliente, né? A gente fala, quando você aperta a mão com a palma virada para baixo, você está normalmente se posicionando acima do cliente. Quando você faz isso com a palma virada para cima, você está servindo o seu cliente. E quando você coloca aqui, né, na mesma direção, vocês estão em pé de igualdade. Procurem como no YouTube, como os líderes apertam as mãos uns dos outros. Você vai perceber que a maioria faz muita força para colocar a palma da mão virada para baixo, até num sinal dando um recado que está no controle da negociação. Lógico, isso aqui é um hack simples, eu não creio que isso vire o jogo, mas passe segurança dependendo do negócio que você está fazendo. Se preocupa com o seu tom de voz, com a sua postura. Você está falando no telefone, cara, mesma postura. Você pode ficar em pé se necessário, a postura ereta, para que a sua própria voz possa transmitir segurança para o seu cliente. Faça gestos e entenda que toda comunicação, embora essa comunicação está sendo percebida só pela voz, ela vem carregada de sentimento e dos gestos que você faz, ok? E aí, lógico, entendi todo esse cenário, como eu estruturo o meu processo de venda? Primeiro ponto, já vou explicar para você como estruturar o seu processo de venda. Primeiro, você tem que ter um processo bem definido. Como assim ter um processo bem... Eu vou tentar achar uma folha que não tenha tantos rabiscos aqui. Acho que achei uma, né? Não tenha tantos rabiscos. Como eu vou ter um processo de venda bem definido? Entenda o seguinte, para escalar, que é a grande ideia que eu tenho aqui para essa aula, o que acontece? Você tem um modelo que te permita crescer. Tudo que você conseguir mapear e tornar acessível para que outras pessoas possam modelar e copiar, vai fazer com que você tenha resultado mais rápido. Beleza, tem um modelo de venda, de consultoria, de negociação que está dando certo. Você vai estruturar, trazer isso para um documento e vai ensinar outras pessoas. Por quê? Porque senão você começou a crescer, você passou daquela primeira fase que eu ensinei de sobrevivência, você começou a contratar pessoas, vem lá um bom vendedor, começa a vender bem. Se você não mapear o que ele faz, você está na mão dele. A sua agência está na mão dele. Olha o perigo, está na mão dele. A sua agência está na mão dele. Então você precisa modelar para que as pessoas precisam modelar
o melhor discurso e todas elas, elas vão se aproximar, elas vão ficar muito próximas do que os outros seus pares que têm resultado fazem. E naturalmente o resultado vai ser muito semelhante. Então, como que eu consigo modelar um processo de venda? É só quebrar a venda em etapas. Isso aqui é uma venda. Eu pego o cara aqui em cima e levo ele até a negociação. O que você vai fazer, cara? Você vai gravar uma ligação, ok? Pode ser sua ou gravar uma conversa, um atendimento ou simular uma conversa real, óbvio. E você vai entender quais são os argumentos que você utiliza em cada parte dessa conversa. Vamos supor, aqui na apresentação, o que você faz? Geralmente você dá um sorriso, você faz essa pergunta, você faz uma associação, ok? Você vai mapear e vai escrever esse discurso na apresentação. O que você faz quando você começa a investigar o cliente? Eu chamo isso de sondagem. O que você faz? Quais são as perguntas? Tem 4 pontos para fazer uma sondagem legal, eu falo, né? É entender o que o cliente vende, para quem ele vende, qual é o público, como ele vende, quais são os canais e a região onde ele vende. Ok, você vai mapear esse discurso. A partir daí você vai entender como identificador dele, como você faz uma implicação, né? Se você não sabe como faz isso, tem aula aqui no canal exclusiva para identificar a dor do cliente, deixar ele de joelhos querendo comprar, implicar a dor do cliente. Você vai ter que fazer, você vai mapear como você apresenta a sua solução, como você gera valor, o que você fala para o cliente para gerar valor. Lembra do que eu ensinei aqui? Gerar muito valor para aquilo que você pode fazer de graça. Terceiro, ou melhor, 1, 2, 3, 4, quinto, né? Então, a partir da apresentação da solução, pode ser que surjam objeções. Então, você vai mapear quais são as principais objeções, ouvindo naquele áudio que o cliente traz para você. Você pode fazer isso junto com a sua equipe, ou se você trabalha sozinho, você vai mapear. Ah, ele disse que o quê? Que tá caro, ele disse que vai pensar, né? Ele disse que vai falar com o sócio, ele disse que vai falar com o financeiro, ele disse que precisa de um tempo. O que ele está dizendo? Você vai mapear tudo isso e vai criar saídas alternativas para cada um desses discursos. Todas as alternativas estão aqui no canal para qualquer uma dessas objeções. É só você procurar ou me mandar uma mensagem no Instagram, que eu mando para você, inclusive um PDF, né, para você tratar e lidar com as principais objeções. E por último, fechamento, né? Então, como você faz um fechamento para que não tenha objeções, para que você possa evoluir muito mais rápido para o pagamento do cliente. Então, você ouviu esse áudio, você vai mapear e quebrar as vendas em etapa. Se o discurso não está tão forte quando eu estou falando aqui, você, através das aulas, vai aperfeiçoar e vai quebrar esse discurso, grava de novo, entende se ele está funcionando, e aí sim você vai replicar isso para o time. Toda negociação, quanto mais complexa ela for, mais justinho você precisa ser em cada uma dessas etapas, ok? Então, na apresentação, me conecto com o cliente, mostro que eu sou autoridade, que eu me importo, ok? Que eu estou entusiasmado. Na sondagem, eu vou fazer uma investigação para entender o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende, né, os canais e onde ele vende, a região. Na dor, eu preciso entender o que de fato faz ele comprar ou não comprar, o problema que ele está passando e fazer uma implicação, né? Se esse problema for resolvido, quais são os benefícios? Se não for resolvido, quais são os prejuízos? Na solução, aí sim eu mostro como vai ser a transformação da minha prestação de serviço, perfeito? E eu sempre recomendo, tem uma aula, eu ensino como você apresentar Google Ads, como você apresentar Facebook Ads, como você apresentar um site, você encontra aqui no canal, ou pode me mandar uma mensagem que eu ensino como você pode fazer isso de forma inspiradora, de forma lúdica, que o cliente vai participando e interagindo nesse processo de consultoria. Objeção, obviamente, já expliquei, mapear as objeções e depois indo para um fechamento. Isso é muito importante, ok? Por que é importante você ter segurança e chegar no fechamento fazendo todas essas etapas, ou pelo menos tendo feito a maior parte dessas etapas? Por que você acha que é importante? Porque aí você não tem que voltar. Você chega no fechamento, você vai encaminhar o cliente, tá, mas o que vocês fazem mesmo? Pô, o cara não entendeu nada. Nem você entendeu a dor dele e ele não entendeu a transformação que você pode gerar. E um último ponto que não está aqui numa conversa de negociação, mas é o que eu chamo, e já falei aqui, de follow-up. O que é o follow-up, cara? Lembra que eu expliquei que aqui a gente vai ter uma venda semi-complexa, que às vezes ela não vai fechar no primeiro momento, no primeiro cenário? Então você tem que ter uma organização, uma cadência de organização aqui para acompanhar o cliente nos próximos dias, porque talvez ele vai decidir na sequência. Ele vai mesmo falar com o financeiro, ele vai mesmo falar com a esposa, ele vai mesmo pensar, e você vai ter que mapear e fazer um acompanhamento para aumentar as suas vendas e o seu índice de conversão. Beleza? Lembra um detalhe, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui, você tem que treinar, você tem que assistir essa aula várias vezes.
colocar em prática. Se você tem equipe, põe para a equipe assistir. Se você está sozinho naquela fase de validação, de sobrevivência, assiste você, treina com o espelho, treina com os clientes. Você tem que aplicar isso aqui, ok? Você tem que entender que, lembra dos pilares lá do consultor, que tem uma parte que é cultura de desenvolvimento. Tem um vídeo muito legal que eu gosto lá de um outro vendedor, né? Que é o Thiago Conster, que ele fala que vendedor bonzinho não vende mesmo. Ok? Você tem que entender, cara, que a transformação, ela vai vir com a sua entrega, com o seu esforço, com o seu posicionamento mediante o cliente. E, obviamente, né, você vai ter que treinar. Então, organiza isso junto com a sua equipe, se você tem equipe para poder escalar. E se você não tem, quando você receber a primeira pessoa, entenda, você precisa treinar e ter uma disciplina de controle. Criar situações reais, treina com a sua esposa, treina com seu amigo, com seu irmão, com seus pais. Ele faz o papel de cliente e você faz o papel do consultor, do vendedor. Isso é o que a gente chama de roleplay, é a técnica que mais desenvolve bons vendedores e consultores de marketing digital. Você simula situações reais. E na medida do possível, faça com que a sua equipe seja competitiva ao extremo, ok? Dê possibilidade dessa equipe receber bônus. Se você não tem equipe, faça isso com você mesmo. Fiz 5 vendas no mês, vou receber um jantar. Fiz uma grande venda, eu vou tirar um final de semana com a minha esposa. Então, seja competitivo e coloque incentivos para você e para a sua equipe, para que todos possam se dedicar. E lembra de um detalhe, quando a gente fala de venda, de marketing digital ou de qualquer outro serviço, não existe dia da caça. Todo dia é dia do caçador. Fez sentido essa aula para você? Eu espero que sim, então quero que você se conecte comigo aqui no YouTube. Não saia ainda que eu tenho um recado muito importante para falar para você. Se você quiser se conectar e tirar dúvidas sobre essa aula, você pode me chamar no Instagram, no nagel.guilherme. Quero apresentar para você, falei já no início do vídeo, do meu podcast, Vendedor 18Cast. O link está aqui na descrição, você pode encontrar no Spotify. E eu tenho um canal no Telegram exclusivo para dicas de vendas e negociação. É a maior parte delas para serviços de marketing digital e de consultoria. Se você quer participar, o link está aqui na descrição. Não vou pedir nada, não vou cobrar nada para você por essa aula. A única coisa que eu vou cobrar é que você pratique. Você coloque em prática e depois me dê o depoimento lá no Instagram, manda a sua mensagem, fala o quanto você está vendendo através desse conteúdo. Tá certo? Vamos para cima, bora vender. É isso aí, valeu.